Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e em gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago uma peça de teatro, mais especificamente um auto. Mais especificamente, um auto de Natal, um pouco fora de época, mas tudo bem. Um clássico da nossa literatura brasileira, um clássico de João Cabral de Melo Neto, que eu já mencionei em algum vídeo por aqui. O livro de hoje é Morte e Vida Severina. Em primeiro lugar, eu devo dizer que este livro foi um presente de um amigo na época da faculdade. Muito obrigado, Felipinho. E desculpe também por demorar 5 anos para ler o livro, mas a leitura sempre é recompensadora. E como você, Felipinho, havia pedido na época para que eu comentasse, para que eu fizesse uma análise na época no meu blog, para quem não sabe, eu tenho e tinha e tenho um blog, Palavras Aleatórias, em que eu fazia análise de músicas, de poemas, de animes, tem até análise de filme, coisa muito rara de eu ver. Pois bem, eu parei de escrever no blog, comecei esse humilde canal, então estou trazendo hoje alguns comentários acerca deste clássico da nossa literatura que eu gostei tanto. Bem, quem foi João Cabral de Melo Neto? Um dos nossos maiores escritores. João Cabral pertenceu à terceira fase do modernismo, que nós chamamos de geração de 45, que estava mais preocupada com questões sociais, não como a segunda fase, que está preocupada com o socialismo, estavam ligadas ao marxismo. Não, não. A terceira fase está preocupada em trabalhar as mazelas, em discutir os problemas sociais, mas também está preocupada com a forma. E o João Cabral, ele se autodenomina como engenheiro, como um poeta que está desprovido de sentimentalismo. Ele é mais racional, mais frio. A poesia dele é marcada não por adjetivos, por qualidades, mas sim por coisas. E coisas duras, coisas difíceis, coisas rústicas, porque provém de onde ele vem, Pernambuco, do Nordeste brasileiro. Tanto que ele tem vários livros que ele discute a pedra que eu já mencionei, que é uma metáfora para as coisas difíceis, para as dificuldades. O próprio nome, Morte e Vida Severina, Severina, que lembra severo, duro, difícil, que é o que a gente vai encontrar nessa peça, neste alto. Por falar em alto, o que é alto? O que é alto? Não, não é alto sinônimo de grande. Também não é alto o prefixo que se refere a si mesmo. Automóvel, autoconsciência. Não, não, não é nada disso. Alto é um gênero literário, uma peça de teatro que foi muito popular na época medieval, é muito popular aqui na língua portuguesa, na época do humanismo em Portugal, com Gil Vicente, nós temos o Alto da Barca do Inferno. Aqui no Brasil, nós temos uma peça muito popular, que é o Alto da Compadecida, de outro nordestino, que é o Ariano Suassuna, virou filme, que é sempre reprisado pela Globo, não aguento mais ver. Mentira, sempre gosto de ver. Pois bem, então o Alto tem essa raiz medieval e ele tem uma outra característica, que é fazer críticas sociais, mas também tem um quê? Tem um pezinho na religião, que é o que acontece também aqui neste Morte e Vida Severina. Agora sim é que eu vou contar a história do livro, a história da peça, a história do Alto. A história é muito simples. É a história de um homem, Severino, que mora no sertão brasileiro, nós podemos sugerir que seja na metade do século passado, e que ele sai da sua terra, do sertão, em busca de uma vida melhor no litoral. E a gente vai passando por ele, por vários lugares, aprendendo e descobrindo várias misérias, várias mazelas da nossa vida social brasileira. Ele começa então se apresentando, eu gostaria de ler, tem um trecho que é muito conhecido, que diz assim: somos muito severinos, iguais em tudo na vida.
na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual na mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30. Difícil, hein, meus amigos? De emboscada antes dos 20. De fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Então aqui ele está se apresentando essa vida dura, que não só ele é um severino, mas existem vários outros severinos que vêm do mesmo lugar, todos filhos de várias mulheres também chamadas Maria, que os nomes são muito repetidos, né? A vida se repete, infelizmente. Todos filhos de finados, aqui eu não mencionei, finados Zacarias, que também era um nome popular na época, que vai denotando essa continuação, essa repetição que vai passando geração por geração. Então ele sai da terra dele e vai em busca do litoral, em busca de uma vida melhor. Acontece que, por onde quer que ele passe, ele só encontra morte. E até o rio que ele segue, o rio que serve como um guia, e aqui nós podemos fazer uma comparação, fazer uma alusão, porque como é um alto de Natal, e eu disse que o alto está sempre ligado à religião, e Natal indica um nascimento, e nós podemos pensar no nascimento de Jesus, e no nascimento de Jesus, vão percebendo as relações. Passa a estrela guia, nós temos o rio como guia. Ele fala, quem segue o rio nunca se perde. Acontece que até o rio, que é fonte de vida, secou. O rio, que era para servir de guia para ele, estando seco, não mostra mais caminho nenhum. Então o homem vai se perdendo, não apenas geograficamente, mas perdendo a própria razão. O que ele está fazendo? Para onde que ele está indo? Mas ele segue. Pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora que interrompeu a descida? Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina. E no verão também corta, com pernas que não caminham. Tenho de saber agora qual a verdadeira via entre essas que escancaradas frente a mim se multiplicam. O homem continua a andar, esse severino, e por onde ele vai só encontra morte. Eu esqueci até de mencionar que tem uma passagem que ele encontra já 2 homens carregando um defunto, e ele pergunta, esse severino morreu de quê? Foi morte morrida, morte matada? Ele fala, foi morte matada, né? Mandaram matar. Mas por quê? Por conta de uma terrinha. Para você ver também que essas disputas territoriais sempre existiram, infelizmente continuam até hoje. E o severino continua o seu caminho rumo ao litoral e encontra um vilarejo. E chegando lá ele fala, opa, aqui tem uma cidadezinha, talvez eu possa trabalhar. Encontra uma senhora na janela e pergunta, o que eu posso fazer, no que eu posso trabalhar? E ela fala, o que você sabe fazer? Ele fala, eu sei fazer tudo que é trabalho manual. Eu sei arar, sei plantar, sei cuidar de animal. E ela fala, nada disso dá. Nada disso dá. Aqui só dá trabalho para quem trabalha com a morte, para quem enterra defunto, para quem cava covas, para quem reza, como eu, que faço essas orações. Aliás, você sabe rezar? E ele até diz que não, só sabe acompanhar. Triste isso, né, gente? Porque também pode demonstrar esse analfabetismo que sempre existiu, hoje está um pouco diminuído comparado ao passado, mas hoje existe um outro problema que é o analfabetismo funcional, né? Que é as pessoas que leem, mas não entendem o que leem. Então, as pessoas que só sabem acompanhar, como ele. Ela fala, então aqui não tem nada para você.
E ele vai e passa então por esse vilarejo, seguindo o rumo do litoral. E eu vou ler mais uma passagem aqui que eu acho muito interessante, bonita e crítica também, e que vale ser refletida aos dias de hoje. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. E dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe-se na hora mesma de semear. Meus amigos, aqui nós temos as pessoas que trabalham e que lucram com a morte. O que nós podemos pensar também desse governo atual, desse governo genocida, desse governo anti-ciência, anti-vacina. Quantas pessoas não morreram por conta desse governo? E quantas outras pessoas também lucraram a partir das doenças, a partir do desemprego, a partir dos problemas criados desde que esse governo atual entrou no poder? Eu tenho um amigo que trabalha na área da saúde que conseguiu emprego justamente na época da pandemia e ele voltou nesse canalha. Meus amigos. Mesmo assim, o homem segue e consegue chegar até o Recife. Ele pensa, agora minha vida melhora. Ele se senta na calçada, se encosta no muro e aí ele escuta uma conversa desagradável, meus amigos. Uma conversa que ele não gostaria de ter ouvido. Do lado de dentro do muro tem 2 coveiros. O muro era de um cemitério. E os dois estão conversando e discutindo as diferenças que há entre os enterros dos homens ricos e dos homens pobres. E aí um deles diz, tem muita gente que vem do sertão buscando vida melhor aqui no Recife e mal sabe eles que está vindo para o próprio enterro, seguindo o próprio enterro. E aí o homem começa a pensar, se ele não era um daqueles, se ele não está seguindo a própria morte. Triste, meus amigos, triste e reflexivo também. Além de todas as diferenças que os dois estão contando, né? Há quem pense que a morte iguala os ricos e os pobres, e os coveiros contando as diferenças que há nos enterros de quem tem dinheiro e de quem não tem, de quem é jogado 3, 4 corpos numa mesma vala, sem que ninguém veja. E aí o nosso Severino começa a pensar se a vida vale a pena. E ele pensa e ele cogita o suicídio, se jogar de uma ponte. Meus amigos, triste situação de quem busca uma vida melhor em qualquer área e não encontra nada, encontra muros de cemitério. Antes de se jogar da ponte, o nosso Severino encontra um homem, José Mestre Carpina, e aí você pode fazer uma relação com José Carpinteiro, pai de Jesus, já que é um alto de Natal. E ele vai perguntar se aquilo vale a pena ou não, se jogar da ponte, se suicidar. Que é uma questão psicológica. Sabe quando você quer fazer uma coisa, mas você ainda não tem coragem, e aí você busca uma pessoa, faz pergunta, esperando uma resposta que justifique, que alegue a sua ação? Pois bem, e ele chega lá e pergunta, não seria melhor se jogar, já que a vida é só sofrimento, que é uma questão schopenhaueriana? E aí o mestre Carpina dá uma resposta memorável para ele, que eu vou ler aqui. Severino retirante, o meu amigo é bem moço, sei que a miséria é mar largo, não é como qualquer poço, mas sei que para cruzá-la vale bem qualquer esforço. Severino retirante, o mar de nossa conversa precisa ser combatido sempre e de qualquer maneira, porque senão ele alaga e devasta a terra inteira. Severino retirante, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. Meus amigos. Então eles estão conversando se vale a pena viver ou não, se vale a pena se suicidar ou não. Também é uma questão do Albert Camus. Já mencionei o Albert Camus, um dos meus escritores, um dos meus filósofos preferidos em algum vídeo.
em que ele tem um livro chamado O Mito de Sísifo, em que a primeira frase é: a verdadeira questão filosófica que vale a pena ainda ser refletida é se a vida vale a pena ou não. Se o suicídio vale a pena ou não. Muito bem, então eles estão nessa conversa, e aí chega uma outra mulher e fala: José Mestre Carpina, o que você está fazendo aí? Seu filho acabou de nascer. E aqui você pode, de novo, remeter ao nascimento de Jesus, e aí você tem um contraponto, porque até então nós só estávamos vendo morte. Então, com o nascimento nós temos vida, nós temos esperança, nós temos uma mensagem de que vale a pena continuar, vale a pena viver. E aí o Mestre Carpina vai ver o filho junto do nosso retirante, do nosso Severino. Eles assistem aquela cerimônia, aquele parto, aquele nascimento, e aí você tem algumas questões simbólicas aqui, porque chegam 3 pessoas dando presentes, presentes simbólicos, presentes simples, presentes pobrezinhos, mas que vão ajudar na vida da criança que acabou de nascer, e que você pode associar também com os 3 magos do nascimento de Jesus, que dá os presentes para ele. Você tem também 2 mulheres que fazem previsões sobre como será o destino dessa criança, e uma vê a criança no meio do mangue, a outra vê ele no meio de graxa, mas de qualquer forma você vê a criança suja, mas trabalhando. A criança já, depois adulta, é claro, mas que começa já a praticar desde cedo. E aí, depois de toda essa cerimônia, o Mestre Carpina volta para o homem e dá a resposta que é o fim da peça, que é muito bonita. Eu vou ler aqui também. Muito bonito, gente. Em que ele diz assim, sobre aquela questão ainda do suicídio que não havia sido respondida completamente. Severino retirante, deixa agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é essa que vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar, como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena a explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então você tem aqui, novamente, o ciclo, assim como lá no começo, o Severino diz que ele é um Severino entre vários outros, que leva essa vida difícil. Aqui nós temos o nascimento de uma outra criança, também severina, também fraca, franzina, que também vai sofrer, mas que vai viver e vai aproveitar esse tempo que todos nós temos nessa curta passagem. João Cabral de Melo Neto. Este foi o vídeo de hoje, Vida e Morte Severina, de João Cabral de Melo Neto, um dos nossos maiores escritores, um dos nossos maiores clássicos. Já foi muito cobrado em vestibulares este livro. Essa edição é da Folha, capa dura, começo dos anos 2000, e conta com 3 poemas, que são O Rio, Morte e Vida Severina e Uma Faca Só Lâmina. Todos os 3 clássicos, mas o mais conhecido é Morte e Vida Severina. Gostei muito, recomendo muito, muito obrigado, Felipinho. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comente, compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Essas coisas todas que você já está cansado de fazer, pelo menos de ouvir, eu deveria fazer nesse canal, hein? Se inscreve aí, não custa nada. Envie para outra pessoa, não custa nada. Não estou cobrando. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Teve um trecho aqui que me lembrou um dos maiores escritores de todos os tempos, para algumas pessoas o maior de todos os tempos, que é o Lev Tolstói, grande escritor russo. Tem um trecho aqui que o Severino está caminhando e ele encontra um outro Severino sendo enterrado, e as pessoas fazendo orações, fazendo rezas sobre ele. E um dos trechos diz assim: essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio.
Me lembrou muito um conto do Lev Tolstói que eu não vou comentar aqui. Se você achou que eu ia comentar, está ledamente enganado. Porque eu posso vir a fazer um vídeo sobre esse conto depois, que é um dos meus preferidos. Mas o que você deve saber é que este trecho, é a parte que te cabe deste latifúndio, é uma frase famosa da literatura, que até gente que não lê, conhece, menciona e não sabe de onde vem. Assim como a própria expressão morte e vida severina, que muita gente comenta e não sabe, que é tudo fruto da imaginação, da criação de João Cabral de Melo Neto. Calor desgraçado, calor do Agreste, calor do Nordeste, calor severino. Comecei tranquilo, tô todo suado. Mas vai chover. Sinal de esperança, sinal de renovação, igual o final do livro.